Dia, sétimo ano, turma, dando continuidade, né, nosso texto. Vamos falar hoje sobre problemas causados pela poluição atmosférica, né? Os poluentes, gente, que são lançados na atmosfera, eles não prejudicam não só, né, a questão do meio ambiente, como a gente sabe. Eles vão afetar, né, a vida, né, tanto no modo de vida, né, dos seres que fazem parte da natureza, como os seres humanos. E vai ocasionar também, gente, alguns desequilíbrios na natureza, né? Onde vai ocorrer algumas interferências. Nessas interferências, nós podemos citar a inversão térmica, a chuva ácida e a intensificação do efeito estufa. No caso, iremos falar especificamente sobre a inversão térmica e a chuva ácida. Temos aqui, gente, embaixo, duas imagens. Essas imagens vão nos mostrar a questão da inversão térmica, né? Essa inversão térmica, gente, ela ocorre exatamente aonde? Na atmosfera, né? De uma forma o que? Natural, né? E isso acontece, né, com maior intensidade na época no inverno e durante a noite, né? Nesse processo, gente, de inversão térmica, o que acontece? O ar mais próximo, né, o ar da superfície terrestre, ele é aquecido, né? E quando esse ar ele é aquecido, ele se torna menos denso. E quando esse ar se torna menos denso, o que acontece com ele? Ele vai subir para as camadas, né, mais superiores, né? Superiores. Isso vai gerar exatamente um ciclo, né? E vai auxiliar a gente na dispersão desses poluentes, né? Bem aqui nessa imagem, ó, temos essa primeira imagem aqui. Essa imagem ela nos mostra a questão da uma foto sem a inversão térmica, né? O que a imagem está mostrando, gente? A temperatura, gente, do ar, né, próximo ou da superfície terrestre, ele é maior do que o ar acima dela, né? Com isso, gente, né, vai diminuindo conforme aumenta a distância entre a relação, né, entre o solo, né? Os poluentes, gente, geralmente desaquecidos, eles têm tendência a subir e a se dispensar. Ó, quando é aquecido, ó, entendendo, ó, quando é aquecido, o que acontece, né? Esse poluente vai subir. Quando ele subir, ele vai se espalhar, né? Ele vai se dispensar, como mostra aqui nessa imagem. Já essa outra imagem, gente, vai nos mostrar a questão, né, com a inversão térmica, né? A diferença da imagem, né? Em dias, gente, de baixa temperatura, forma-se uma camada de ar, né? Essa camada de ar aquecida sobre o ar com menor temperatura. Tá? Com isso, gente, né, com esse encontro, né, ou se dispensa os poluentes, né, eles encontram a camada de ar aquecida e essa camada vai bloquear seu movimento, né? Dessa maneira, gente, os poluentes eles vão se acumular na atmosfera. Ó. Com a inversão térmica, né, ó, sem a inversão térmica, esses poluentes eles se espalham, né? Já com a inversão térmica, esses poluentes eles fazem o quê? Eles se acumulam, né, nessa camada, prejudicando ainda mais, né, os seres vivos, né? Já nessa outra parte, gente, vamos falar sobre a questão da chuva ácida, né? Temos aqui uma imagem. A chuva ácida, gente, ela afeta, né, o ser humano e o ambiente, né? E vai afetar, gente, tanto o ser humano como o ambiente de várias maneiras, né? Como assim, tia, né? Algumas construções, por exemplo, elas vão se desgastando ao longo do tempo, né? Os materiais que são usados, né? Tipo o cimento, né? Os mármores, os metais, as estátuas, né? E, gente, fora essas construções, né? Ela também pode afetar os rios e os lagos, né? Vai alterar, né? No caso dos rios e lagos, a qualidade ali daquela água, né? Isso pode ocasionar, né? A morte, né? Dos seres que fazem parte, né? Desses rios e desses lagos, né? E, consequentemente, o desaparecimento desses animais, né? Existe também, gente, algumas razões que podem, né, algumas coisas que podem ser feitas para reduzir, né, a incidência, né, a ocorrência dessa chuva ácida, né? Usado exatamente o que? Pode-se usar equipamentos que filtrem esses gases que vão, né, ajudar a ter essa chuva ácida, né?
também usado em automóveis, pode ser usado em automóveis, esses filtros, em indústrias, né? Na tentativa de reduzir um pouco essa questão da chuva ácida, né? E essa imagem, gente, ela nos mostra exatamente, né, como acontece esse processo de chuva ácida. Bem aqui nessa número 1, o que é que temos aí, né? A emissão dos poluentes na atmosfera, né? Que aqui é a fumaça. Em seguida, o que é que vai acontecer, né? Ao entrar em contato, gente, né? Esses poluentes com as gotículas da água, né? Que estão exatamente na atmosfera, o dióxido de enxofre, né? E os óxidos de nitrogênio, eles vão passar por diversas reações químicas, né? E essas reações, né, que eles vão passar, vão fazer com que eles se tornem ácidos, né? Com isso, o que é que vai acontecer, né? A água, né, com os ácidos, o que é que vai acontecer? Aí vai chover, aí vai se misturar, né? Esses ácidos com a água, né? E essa água, elas vão, né, cair, né, no solo, em forma o quê? Do que a gente chama de chuva ácida, né? E pode chegar a ser 1000 vezes mais ácida, né, do que uma chuva natural, né? E essa chuva, né, essa chuva ácida é que vai ocasionar, né, os estragos, né, que eu já citei aqui, tá bom? Então, gente, nossa explicação de hoje era essa, nossa continuidade. Vocês vão ter, né, vão responder no caderno de vocês, ó, temos 3 questõezinhas, né? Tem essa daqui, essas duas aqui. E tem essa pesquisazinha aqui, ó, bem no final. Então, coloquem tudo num caderno, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me procurem no privado.